acabou de falar, a gente teve um atraso, né, pela questão da mudança de equipes, mas vamos dar início. O doutor Diego já está aqui, que irá presidir a mesa, assim como o doutor Guilherme e a doutora Marcela. Muito obrigada pela presença de vocês, passo meus cumprimentos. Quanto às equipes, estão as duas equipes completas? Boa tarde. Pela Unicesumar, sim. Boa Ok. tarde, advocacia Zenel também. Deu só um probleminha no áudio. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Agora sim, muito obrigada. Não. Bom, então podemos dar início. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do EMUT, essa é a rodada 12, que estarão competindo as equipes da Unicesumar e da Advocacia Cirineu. Teremos o Diogo, doutor Diogo, como presidente da sessão. Muito obrigada, doutor Diogo, assim como o doutor Guilherme. E a doutora Marcela, como avaliadores. Bom, antes de dar início, passar a palavra para o presidente da sessão, eu gostaria de só destacar algumas questões para o bom prosseguimento da sessão. Bom, as partes, tanto polo passivo quanto polo ativo, dispõem de 15 minutos para as alegações, assim seguidos de 3 minutos para a réplica e 3 minutos para a tréplica. Bom, o nosso operacional, hoje estamos com a Monique no operacional, ela vai avisar no chat quando faltar 2 minutos para o término das primeiras alegações e 1 minuto para o término da réplica e da tréplica. É muito importante que as equipes estejam atentas ao chat para essa informação do tempo, pois a extrapolação desse tempo ela pode culminar na perca de pontos por parte dos avaliadores, tudo bem? Digo ao doutor Diogo, que irá presidir a sessão, que ele pode interromper as equipes quando o tempo for encerrado, tudo bem? E quanto às perguntas trazidas pelos avaliadores, elas deverão ser feitas durante a fala dos oradores, não após o término das falas. É importante dizer que durante a pergunta dos avaliadores, quando os avaliadores forem fazer suas colocações, o tempo das equipes será pausado e será recolocado quando as equipes estiverem respondendo as perguntas. Como algumas questões podem ser mais complexas, demandarem mais tempo de resposta, as equipes, caso achem necessário, podem requerir mais tempo ao presidente e ele pode deferir ou não o pedido, segundo o entendimento. Assim como os avaliadores devem pedir a palavra ao presidente para fazerem suas colocações. Bom, acho que essas eram as questões que eu queria passar. Agradeço novamente a presença de todos e passo a palavra para o doutor Diego dar início aos trabalhos. Só um minuto, Giovana, a gente precisa Sim, distribuir. Monique. Ah, tudo bem, perdão, foi erro meu. A Monique vai colocar no chat agora só a distribuição das equipes do polo passivo e ativo, quanto à divisão de tempo e a ordem de que cada orador irá falar. Eu peço polo ativo, então, que informe, por favor. Pela, Uni... Pode falar disso. Pela Unicesumar, eu serei o primeiro a falar, Vinícius, com o tempo de 6 minutos, e o Valentim falará logo em seguida 9 minutos. E a réplica será com quem? Com o Valentim. Ok, obrigada. Boa tarde, nós da equipe Signal Advogados. Eu falarei 7 minutos e meio e o meu colega Gabriel 7 minutos e meio também. E a réplica eu que farei também. Bruna, você poderia repetir, por favor? O áudio cortou. Claro, nós dividiremos o tempo em 7 minutos e meio para mim e 7 minutos e meio para o meu colega Gabriel. E a réplica sou eu que farei também. Ok, obrigada. A Monique está colocando no chat, vocês podem, por favor, informar se está correto? Da Unicesumar, correto. Ok, É, obrigada. Bruna, o seu áudio para mim tá dando um pouco de eco. Eu não escutei quem vai fazer a tréplica. Eu faria tréplica. Perfeito. Pronto, informações no chat.
Ok, informações corretas. Obrigada. Portanto, eu passo a palavra para o doutor Diogo, que irá presidir a sessão. Tá ótimo, obrigado. Bom, então a gente dá início. Eu primeiro cumprimento a banca julgadora aqui, na presença da doutora Marcela. É um prazer estar contigo aqui, doutora, e a gente dividir essa nossa missão num evento tão importante quanto esse. Ao professor e doutor Guilherme Barcelos, também que fica o meu cumprimento, toda a minha profunda admiração e desejo que tenhamos uma ótima sessão. Cumprimento também a Bradep pela iniciativa e a todos os competidores, em especial em nome da advocacia e também do ensino jurídico, dizendo da minha alegria de poder participar desse processo. Meu nome é Diogo Reis, eu ficarei responsável para presidir os trabalhos e acompanhar o desenvolvimento dessa nossa sessão. Todas as instruções já foram trazidas pela colega Giovana e também pela Monique. Então, eu creio que a gente já possa dar início. Um dos nossos avaliadores, o Guilherme Barcelos, está sem acesso ao vídeo, porém está com acesso ao áudio. Então, por favor, Guilherme Barcelos, eu creio que nós podemos fazer o seguinte, como os eventuais questionamentos dos avaliadores, eles são feitos diretamente durante a exposição, né? E nesse momento, eu creio que ficará ao encargo da Monique a suspensão dos prazos, né? Para que haja as interrupções que sejam pertinentes. Por favor, Guilherme, até para que você fique à vontade, pode se dirigir diretamente, porque como a gente não está se vendo, eu não sei se você gostaria de falar ou não, eu não sei se o recurso da mãozinha também seria suficiente, então, de uma certa maneira, eu já coloco aqui essa possibilidade de você trazer diretamente, sem solicitar a presidência, se for o caso, mas em razão da câmera, tá? Ou pode solicitar pelo recurso da mãozinha ali, da forma que for mais fácil. Doutora Marcela Perfeito, também, da mesma forma. Perfeito, Guilherme, perfeito, obrigado. professor. Perfeito. Eu sigo aqui, peço desculpas novamente pela ausência Imagina, pontual do áudio. Do vídeo, né? imagina. Perfeitamente compreensível, mas, por favor, não quero que essa dificuldade técnica não me permite as intervenções que estou ansioso para ouvi-las aqui. Então, por favor, continue plenamente à vontade, assim como a doutora Marcela também. Muito obrigado. Fica aqui também minha gratidão a todos que tornaram isso possível. Eu acredito que o Multi é um dos maiores exemplos da educação como ela deve ser, uma educação essencialmente participativa e protagonista. Cumprimento também os treinadores, né? Tanto o doutor Sirineu quanto o doutor Leandro também já estavam conversando um pouquinho antes aqui, e a todos da equipe que se fazem presentes. Podemos dar início, por favor? Então, a gente está com o primeiro, a Unicesumar, né? Acredito que seja a Unicesumar, da forma que vocês dividiram, e para que a gente possa ouvi-los, e no caso também de questionamentos, por favor, doutora Marcela e doutor Guilherme, fiquem muito à vontade de fazê-lo imediatamente. Obrigado. Então, por favor, eu creio que é a Unicesumar, que é o primeiro, né? O Vinícius Toscano da Silva, doutor Vinícius, por favor, você tem a palavra. Agradeço, doutor. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Meus cumprimentos a essa excelentíssima corte, aos meus colegas aqui presentes, aos advogados da contraparte e aos demais presentes. Sempre uma honra estar aqui. Iniciarei abordando um pouco sobre um breve relato dos fatos, em que no dia 19 de agosto de 2022, em Lages, os investigados discursaram em evento promovido pelo prefeito em um clube, com piscina aberto ao público, com apresentação inclusive da banda Crisma. Em 3 de setembro de 2022, na cidade de Jurema, a investigada fez uma grande passeata durante a comemoração do aniversário da cidade, e na ocasião, inclusive, as redes sociais da prefeitura anunciaram e divulgaram a campanha da investigada Marluce. Posteriormente, com o ânimo de difamar Fernando Cabral, que naquele momento liderava as intenções para voto, Marluce propagou ainda informações falsas na internet, alegando uma suposta condenação por improbidade administrativa. Em 29 de setembro de 2022,
Os investigados ainda realizaram uma carreata na cidade de Macondo, em que foram apresentadas 40 novas viaturas da Guarda Municipal, e em que próximo ao local ainda havia um galpão com as cores da campanha da investigada, onde ainda DJs e artistas se apresentaram-se ao público. Então, diante dos fatos expostos, Fernando Cabral, Partido C e o Partido D propuseram ações de investigação da Justiça Eleitoral, ora reunidas para julgamento, em desfavor de Marluce Silva e Cícero José, com o intuito de apurar a prática de abuso de poder econômico e político, bem como o uso de indevido dos meios de comunicação para a eleição para governador do estado Y. Passando agora para as preliminares arguídas no mérito, no que toca à tempestividade, a presente ação foi ajuizada dia 3/10/2022. Portanto, dentro do prazo previsto em lei, em que pese as AIDs que forem fundamentadas no abuso de poder, podem ser propostas até a data da diplomação. Logo, não há dúvidas acerca de sua tempestividade. Ainda no que concerne à propositura da ação, não há de se falar em ilegitimidade das partes, tendo em vista a previsão do caput do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que prevê essa possibilidade a qualquer partido político, a qualquer candidato, coligação ou até Ministério Público. Ainda não há de se falar em litispendência, eis que as AIDs possuem semelhança apenas quanto ao polo passivo da questão. Há de se tratar também sobre a manutenção da reunião das ações para julgamento em conjunto, conforme pressupõe o artigo 96b da atual Lei das Eleições, devem ser reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas, que dizem sobre o mesmo fato. É certo de que a ADI 5507 firmou, assim, tese contrária à aplicação do artigo 96b. Entretanto, ainda na mesma tese firmada pela ADI 5507, não se pode desconsiderar o juízo de conveniência e oportunidade a ser realizado pelo próprio julgador, que deverá avaliar se a reunião causará tumulto processual ou violação do contraditório ou do princípio da ampla defesa, o que não é o caso aqui, que inclusive, na verdade, vai de encontro à celeridade processual. Ainda, como a reunião foi determinada antes do reconhecimento de alguma eventual ilegitimidade, as partes passaram a ter interesse comum no conjunto processual, de modo que, em sendo o caso de uma delas resultar ilegítima, a parte remanescente ainda poderia levar adiante no polo ativo toda a matéria arguída. Ainda no que toca às preliminares, no que concerne à ilicitude das provas, os investigados alegaram a ilicitude das provas trazidas por Fernando Cabral, em específico a questão dos vídeos gravados naquele desfile na cidade de Macondo. Os investigados argumentaram que tal prova é ilícita por se tratar de uma gravação ambiental, mas não lhes assiste razão, uma vez que as gravações ocorreram em espaço público, motivo pelo qual não há personalidade ofendida, conforme ainda diria Barcelos, ao qual explica que é possível a admissão de prova que não ofenda os direitos da personalidade, como é o caso aqui. Ainda com relação às provas emprestadas, juntadas ao processo da Operação Locke, essas são lícitas, mesmo que juntadas após as alegações finais, tal qual dispõe o artigo 435 do CPC, em que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar uma prova ou um documento. Então, diante dos fatos apresentados e dos argumentos jurídicos demonstrados, peço para que seja dado procedência à ação, bem como a sua análise conjunta e procedência das provas juntadas também. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e aqui encerro. Doutor Vinícius, professor Diogo, posso fazer duas perguntas? Por favor, doutor Barcelos, a palavra está com o senhor, por favor. Muito obrigado. Doutor Vinícius, primeira pergunta. Quanto à reunião das ações, o senhor referiu critérios de conveniência e oportunidade por parte do julgador. E também referiu, melhor dizendo, a questão da celeridade processual. A minha pergunta quanto à reunião é a seguinte: será que nós poderíamos deixar subordinada a conveniência, a oportunidade do julgador e, portanto, a discricionariedade, para não dizer arbitrariedade dele, essa reunião, observado o devido processo legal?
Será que celeridade processual eventualmente poderia legitimar o atropelo do devido processo legal? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta e última é quanto à questão inerente à ilicitude de prova. O senhor, inclusive, citou a mim Certo. para respaldar a sua posição. A minha pergunta é: o senhor disse que a gravação teria sido realizada em local público e que, por tal razão, não seria ilícita. A minha pergunta é: há alguma decisão a respaldar esse seu posicionamento? Sim ou não? Com o que toca a primeira pergunta, no toque à Por favor, discricionariedade, Vinícius, só para organizar só um instante, a doutora Marcela teria também alguma colocação que gostaria? Fique à vontade, Se me caso. permite, Excelência, me veio uma ideia aqui. Em relação às preliminares, também eu gostaria de um esclarecimento da parte investigante, que estamos diante de 3 AIGs, né? Uma delas foi proposta pelo Partido C, que integra a federação. Então, eu gostaria um pouco que a parte esclarecesse sobre a legitimidade do Partido C em atuar sozinho nessa AIG. Então, seria somente isso. Agradeço a Excelência, Marcelo, agradeço a Vossa Excelência, né, Barcelos, e devolvo a palavra ao patrono da parte. Por favor, doutor Vinícius, a palavra está certo? contigo. O Dr. Barcelos, irei responder agora a segunda pergunta, no que diz respeito a um julgado. Existe um agravo 06004-8959, ministro Raul Araújo, em que fala sobre o contexto fático e que as provas são de interesse comum, bem como em local público. Agora, eu não lembro já a primeira pergunta, Dr. Barcelos. Era com respeito à discricionariedade, acredito eu? Quanto à reunião das ações, o senhor referiu critérios de conveniência e oportunidade, além da celeridade processual. A minha pergunta, portanto, acerca desse tema é a seguinte: critérios de conveniência e oportunidade e atrelados à celeridade poderiam justificar a reunião dessas ações, mesmo que eventualmente em atropelo ao devido processo legal? Será que a gente poderia submeter o devido processo legal, dentre alguns dos seus pressupostos, à ampla defesa, à arbitrariedade do juiz? Essa é a minha pergunta. Eu acredito que sim, haja vista que o contraditório foi observado e as provas narram um único contexto fático, bem como foi dada a oportunidade ainda de prova testemunhal, a defesa, portanto, a ampla defesa e o contraditório não foram atropelados. Eu peço, Ah, por gentileza, ao patrono para os questionamentos da desembargadora Marcela, por favor. certo. Qual que era a pergunta da Marcela? Era sobre Desembargadora, legitimidade? só para a gente poder Ah, respeitar um pouco a ah, liturgia, doutor, desculpa. desembargadora Marcela, doutora Marcela, se importaria de repetir a respeito da legitimidade do partido C, mas, por favor, se puder se colocar, agradeço. Sem problemas. Então, a minha questão, eu gostaria de um esclarecimento sobre... Estamos diante de 3 AIGs, uma delas foi proposta pelo Partido C, que faz parte de uma federação. Então, eu gostaria de um esclarecimento sobre a atuação do Partido C isoladamente nessa AIG. Certo, doutora Marcela. Agora sim, doutora Marcela, muito obrigado. Peço desculpa pela necessidade de repetir. Doutor Vinícius, por favor, agora sim está com a palavra. Pode prosseguir. Certo. Doutora Marcela, com base no artigo 17 da Constituição Federal, o Partido C, em nome de um regime democrático de direito, seria completamente legítimo. Encerramos o tempo do Agradeço orador. a Vossas Excelências pela atenção. Agradeço ao doutor Vinícius e mais uma vez à corte e passo a palavra ao doutor Valentim, por favor. Boa tarde, excelências. Cumprimento também a bancada de defesa, cumprimento os meus colegas do Polo Ativo e passo a explanar um pouco a respeito do mérito processual. Em apertada síntese, estamos diante de uma situação de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em primeira análise, o abuso de poder econômico, o TSE entende que, de modo reiterado, se constitui a utilização excessiva antes ou decorrer da campanha eleitoral de recursos materiais ou humanos, públicos ou privados, que representem valor econômico em face do benefício de algum candidato, partido ou coligação, afetando a normalidade e a legitimidade das ações, nos termos do artigo 22,
inciso 16º da Lei Complementar 64 de 90. A promoção de campanha pelos investigados em evento público que ocorreu na cidade de Lages, com a apresentação da banda conceituada Crisma, e a venda de bebidas e petiscos ao público, demonstra um claro aproveitamento do aparato municipal para fins eleitorais. Tal conduta cria uma verdadeira disparidade de armas entre os candidatos. É disso ainda que os showmícios e assemelhados são vedados pelo artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 97. Nesse sentido ainda, o STF, no julgamento da DI 5970, manteve a proibição dos showmícios por entender a sua ilegalidade. Não bastando os gastos com estrutura de festas e afins, após a carreata na cidade de Macondo, a parte ré investigada realizou um evento em um galpão com cores de sua campanha, na qual DJs e outros cantores e afins participaram, como se comprovou pelas gravações juntadas aos autos. Ainda, a compra de pacotes de disparo em massa da empresa, que é de propriedade inclusive do sobrinho da investigada, a Umbrella Corporation e a J Corp, afrontam ao artigo 9º-A, em seu caput, da Resolução 23671 de 2021, que foi a resolução do TSE, que inclusive norteou o processo eleitoral de 2022. Nela, é clara a vedação ou divulgação de compartilhamento de dados sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral. Em conclusão, no abuso de poder econômico, deve ser reconhecida a prática do abuso de poder econômico pela gravidade nas ações e nas condutas empregadas com má fé, gerando uma desigualdade em relação aos adversários através do emprego indevido de recurso público. Ainda, agora tratando sobre o abuso de poder político, este consiste na utilização do cargo Senhor público... presidente, eu peço a palavra. Pois não. Por favor, doutora Marcela, fique à vontade, por favor. Obrigada. Então, considerando então que a gente está falando sobre abuso de poder econômico, eu gostaria que o advogado esclarecesse especificamente do evento de Lages, quais seriam as provas nos autos que comprovem o abuso de poder econômico, por favor. Excelência. Agradeço a doutora Marcela, só um instante, e estendo também ao desembargador Guilherme Barcelos, se teria algum questionamento nesse instante? Doutor Diogo, eu vou aproveitar o gancho da doutora Marcela aqui, e na mesma esteira da questão do abuso, eu gostaria que o advogado me esclarecesse onde estaria comprovado o abuso, por um lado, sob o prisma qualitativo e, por outro, sob o prisma quantitativo. Essa é a minha pergunta. Agradeço a vossas excelências e repasso as perguntas ao patrono, doutor Valentim, por favor, tenha a palavra. Perfeito. Excelência, doutora Marcela, inicialmente, respondendo a sua pergunta, o simples ato de ter sido um evento municipal, ele já por si só comprova que os gastos foram pagos pelos cofres públicos. Isso porque não teria como iniciativa privada, inclusive, financiar um evento do município. Não há nenhum indício de que teve pagamentos por terceiros, já era um evento prévio no calendário do município. Respondendo à pergunta do doutor, em relação ao aspecto quantitativo, a população tem aproximadamente 80 mil habitantes e, como será demonstrado ao longo da minha sustentação, a população conjunta das 3 cidades em que ocorreram os ilícitos perfazem a monta de 40% de toda a população do estado. Então, com isso, nós temos uma grande repercussão e que, de fato, pôde influenciar no resultado eleitoral. Ainda no aspecto qualitativo, nós temos que compreender que houve até mesmo uma violação dos princípios da administração pública no artigo 37 da Constituição Federal, ao passo em que não foi respeitado o princípio da impessoalidade e outros norteadores do direito administrativo. Não sei se me fiz claro. Eu agradeço, doutor, e peço um instante. A doutora Marcela, por favor, gostaria de alguma complementação, questionamento? Não, excelência, estou satisfeita. Muito obrigada. Por enquanto, obrigado, doutora. Doutor Guilherme. Satisfeito de igual modo, professor. Satisfeito de igual modo. Muito obrigado. Perfeito. Agradeço vossas excelências. Por favor, doutor, continue com sua sustentação oral, por favor. Obrigado. Agradeço, Sua Excelência. Então, agora tratando a respeito do abuso de poder político, este consiste na utilização do cargo público para influenciar de forma ilícita a campanha eleitoral. As condutas do artigo 73 e 78 da Lei 9.504 trazem algumas das hipóteses em que ocorre o abuso de poder. A gravidade, por si só, consiste na utilização do munus público para influenciar o eleitorado com desvio de finalidade.
No caso em comento, no dia 3 de setembro de 2022, em Jurema, Marluce e Cícero subiram num palanque montado pela prefeitura, discursaram e pediram votos. Na mesma ocasião, Mário Jorge, prefeito do município e notório apoiador dos concorrentes ao cargo do executivo, também discursou e e pediu votos, oferecendo benefícios ao município caso eleitos fossem Marluce e Cícero José. Por óbvio, então, configuradas as condutas ilícitas do artigo 73, inciso 1º e 4º da Lei 9.504 de 97, pela cessão de espaço público e uso promocional em favor de candidatos. Também a parte ré, no desfile que ocorreu em Macondo, percorreu o mesmo trajeto, com apenas 1 hora de diferença, utilizou ali do espaço público, utilizou ali de entrega de viaturas para se vangloriar de um ato que não era de sua incumbência, e tal ato indubitavelmente atinge a lisura do processo eleitoral, na medida em que gerou um desequilíbrio na competição eletiva, sobretudo considerando que o prefeito da cidade foi notório apoiador de Marluce, o que demonstrou a influência política na região. Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação, as redes sociais da Prefeitura de Jurema divulgaram durante o aniversário da cidade a situação do pedido de votos, tanto por parte de Marluce quanto por parte ali dos líderes do executivo do local. Portanto, ela não configurou apenas um abuso de poder político, mas sim também, como mencionei, uma violação ao princípio da impessoalidade exposto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Também a ação da empresa J Corp, ao disseminar fake news no WhatsApp sobre o candidato Fernando, sobre uma suposta condenação por improbidade administrativa, ela fere também os princípios do processo eleitoral, considerando, inclusive, o RESP de número 6015-8942, de relatoria do ministro Sérgio Banhos, no qual decidiu que é vedada às pessoas jurídicas a veiculação de propaganda eleitoral na internet, quando contratado o impulsionamento para divulgar mensagem com apologia, no caso que foi julgado, em relação ao candidato Jair Bolsonaro, e críticas ao partido do político adversário, caracterizando o claro cunho eleitoral da publicação. Ainda, doutor Diogo, tenho a honra de citar a sua obra, Fake News, a conexão entre a desinformação e o direito, na qual fica muito cristalino que a clara finalidade da disseminação de fake news é tão somente obter alguma vantagem em um círculo social específico. E foi justamente o que ocorreu no caso em Comento, quando se divulgou nas redes sociais dos servidores dos municípios as fake news empregadas em relação à suposta condenação de Fernando. Na questão da gravidade das condutas, nas palavras de José Jairo Gomes, é preciso que as condutas ilícitas possuam como cerne o uso nocivo, promessas infundadas e afins. Só um minutinho de silêncio. Eu solicito a prorrogação de 1 minuto, considerando os apartes, apenas para concluir o meu raciocínio, por gentileza. Considerando que faltam 2 minutos. Vossa Excelência ainda tem 2 minutos. Se pudermos ler mais um. Eu acredito que sim, embora eu acredito que os questionamentos tenham sido suspensos, mas não a respeito da sua resposta, né? Então, podemos estender por mais 1 minuto, no total, então, 3 minutos. Sim. Muito obrigado, Excelência. Então, e o mesmo benefício já é, de antemão, concedido, caso necessário, para a parte contrária. Perfeito, muito obrigado, Excelência. Então, voltando à questão da gravidade das condutas, o estado Y possui cerca de 600 mil habitantes e a população conjunta de Jurema, Lages e Macondo, nas cidades que ocorreram o abuso, equivalem a 240 mil habitantes, ou seja, 40% de toda a população do estado. Tamanho foi o impacto causado que, além de atingirem 40% do eleitorado do estado, Fernando, que liderava as pesquisas com 55% das intenções de voto, foi ultrapassado pelos investigados em razão dos ilícitos praticados. Além disso, o uso de showmício financiado pelos cofres públicos demonstra severa gravidade na conduta, pois, além de ferir os princípios da administração pública, mostra que Marluce teria grande apoio popular, mas não o tinha. Foi feito através de um abuso de poder político e econômico. Com efeito, ainda se destaca que os munícipes foram influenciados a votar nos investigados pela promessa de melhorias na região. E, por fim, uma pesquisa do IPEC averigou que 85% dos brasileiros acreditam no impacto negativo das fake news no resultado das eleições. Se formos analisar o recorte geográfico do estado Y, que tem 600 mil habitantes, o percentual equivaleria a 510 mil habitantes. Ou seja, apenas 90%, apenas 10% ali não teria tido o impacto das fake news. Além do que, uma prática como essa, realizada no processo de difamação, é criminosa e, portanto, reprovável socialmente. Ou seja, todas essas medidas desenfreadas que foram utilizadas ao longo do processo mostram por si só a gravidade e, em conjunto, influenciaram o resultado de uma eleição estadual
motivo pelo qual solicita-se que seja dada procedências preliminares de mérito arguidas e, se não o feito, que seja dada total procedência no mérito para que seja cassado os mandatos e declarada a inelegibilidade dos candidatos e o Ministério Público que requeira o que entender de direito. Muito obrigado, excelências. Agradeço ao Dr. Valentim por se ater ao tempo, ao Dr. Vinícius também, como o fez nesse momento. Convido os advogados da parte contrária, iniciando pela doutora Bruna. Por favor, a palavra está contigo, doutora. E caso não haja nenhum comentário ou questionamento dos demais julgadores aqui, me perdoe por não ter perguntado antes. Doutora Marcela, teria algum questionamento a fazer? Da minha parte, não. Não. Doutor Guilherme Marcelo, Sua Excelência, algum questionamento? Também não, professor. Perfeito. Obrigado, desculpa por ter avançado. Doutora Bruna, desculpa por ter dado essa volta. Por favor, fique à vontade, a palavra está com Vossa Excelência. Por favor. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. De início, gostaria de estender meus cumprimentos aos excelentíssimos senhores juízes avaliadores e também aos meus colegas advogados da acusação. Pois bem, excelências, de início, gostaria de iniciar a minha sustentação tratando das preliminares de mérito e aqui especialmente da carência da ação contra as ações ajuizadas pelo partido C e pelo partido D. A começar por aquela do partido C, na qual acusam os réus a prática de abuso de poder econômico. Excelências, o partido não possui legitimidade conferida por lei para ajuizar essa ação. No caso, eu digo a combinação da Lei Complementar 64 de 90 no seu artigo 22 e também a Lei dos Partidos Políticos no seu artigo 11A. Como partido integrante da Federação Z, não possui autorização legal para atuar de maneira independente, nem para ajuizar ações. No caso, o Tribunal Superior Eleitoral já reafirmou em diversas oportunidades sobre a ilegitimidade de partidos que compõem a federação para atuar de maneira isolada, como no caso em que houve pedido de impugnação de candidatura do à época candidato a deputado estadual Átila César Monteiro nas eleições de 2022. Além do mais, excelências, quanto à legitimidade superveniente, com base nas invalidades processuais sanadas, eu acredito que não há questão a ser considerada nesse processo. É de conhecimento de todos que estudam das regras processuais que, de fato, existem vícios processuais sanáveis. Mas, de outro lado, a ilegitimidade é a violação de norma que tutela interesse indisponível, que torna, inclusive, o processo viciado, sendo questão de ordem pública que pode ser declarada de ofício e a qualquer tempo. E como se pode concluir a ilegitimidade concluindo o processo de cassação sem extinção do mérito, uma vez que causa de condição mínima para analisar a demanda. No caso, o desembargador que primeiro conheceu desta ação deveria de imediato ter extinguido, e como não o fez, não pode prosperar a tese de que a reunião das ações com base no 96B é coisa que sana o vício, porque se trata de nulidade absoluta e vício insanável. Já no que se refere à ação proposta pelo partido D, em que acusou os réus a prática de abuso de poder político e uso dos meios de comunicação, reitera a mesma linha de raciocínio no que se refere à nulidade absoluta do processo, visto que se trata nesse ponto agora de partido G, que foi soma do partido D com o partido F, o qual, o último, por sua vez, não teve o mesmo interesse em ajuizar a ação de investigação eleitoral contra os réus. Excelências, a perda superveniente da legitimidade ativa é questão já instituto do nosso ordenamento jurídico, inclusive com aplicações de procedimentos no Código de Processo Civil. Inclusive, o artigo 17 do CPC fala que a legitimidade não é somente ao momento em que se postula em juízo, que entra com a ação em juízo, mas também para postular durante todo o processo. No caso, no processo em que a parte perde a legitimidade, perde a identidade conforme foi o caso desses autos, ela não pode fazer peticionamentos ou manifestações no curso do processo. Além do mais, a fusão ocorrida entre os partidos ocorreu em momento anterior à reunião das ações feitas pelo 96B. Inclusive, ocorreu anteriormente até a apresentação da contestação, tanto que na contestação nós alegamos essa questão. Nesse sentido, eu entendo que o partido D perdeu a legitimidade para postular em juízo, devendo então a ação por eles proposta ser extinguida sem a resolução do mérito. Inclusive, excelências, com relação a tanto o partido C quanto o partido D, com relação às ações ajuizadas por eles,
nem mesmo o Ministério Público, que é defensor da ordem jurídica e que tutela os interesses sociais, quis adentrar e assumir o coletivo dessas demandas. O que nós vemos, né, é uma demonstração de fato se trata de um vício insanável, de uma nulidade absoluta. O processo está totalmente viciado. Já com relação a outros pressupostos processuais, no que se refere à ação proposta por Fernando Cabral e pelo Partido D, deve ser anotada sim a ocorrência da lei de pendência, visto que ambos ajuizaram ações contra as mesmas partes e com relação aos mesmos fatos, no caso, o uso indevido dos meios de comunicação com relação às informações disseminadas pelo à época candidato Fernando Cabral. Assim, caso Vossas Excelências ainda entendam da legitimidade ativa do extinto Partido D, uma dessas ações deve ser desconsiderada. Excelência, já no tocante à Doutora Bruna, Sim. posso, presidente, uma Por pergunta? favor, por favor, doutor Guilherme, por favor, obrigado. Muito obrigado. Quanto à questão da ilegitimidade ativa, que teria, como a doutora Bruna falou mesmo, sido superveniente, eu tenho uma pergunta específica. Se o Ministério Público assim desejasse, ele poderia assumir o polo ativo dessas ações, sim ou não? E Sim, antes de devolver a palavra à doutora Bruna, por gentileza, doutora Marcela, gostaria de aproveitar para algum questionamento também, por favor. Não, Excelência, estou satisfeita. Muito obrigado, doutora. Retorno a palavra à doutora Bruna, por gentileza. Excelências, o Ministério Público ele poderia, sim, adentrar o coletivo dessas demandas, no caso de que, acredito que até o prazo do período decadencial para entrar junto com essas demandas, então sim, mas, como eu disse, né, ele não quis assumir, porque se trata de demandas completamente viciadas, mas eu acredito que, enfim, em decorrência desse prazo decadencial, ele pode, até, né, o prazo decadencial estar aberto, ele poderia ter se adentrado nessas demandas. Pergunta a Vossa Excelência, doutor Guilherme, ou Vossa Excelência, doutora Marcela, se teriam algum complemento que gostariam de fazer, ou se ela poderia retornar à sua explicação, por favor. Eu estou satisfeito, professor. Obrigado, doutora Marcela. Bom, Também, perfeito. Doutora Bruna, muito obrigado pelas respostas ao questionamento. Por favor, continue. Creio que esteja alguns segundos do seu tempo regulamentar, mas por favor. Obrigada. Prosseguindo, já no tocante à questão das gravações ilícitas, eu quero trazer aqui a Vossas Excelências que o Supremo Tribunal Federal definiu por 7 votos a 4 que a gravação clandestina no cenário eleitoral ela é proibida. Foi tema, inclusive, de repercussão 979. No caso, excelência da gravação ilícita, nesses presentes autos destaque que foi gravada no âmbito de um galpão privado e com restrição de pessoas, foi feita essa gravação, inclusive com relação a pessoas que já estavam alcoolizadas. No caso, inclusive, que a oposição, né, foi responsável por ter feito essas gravações, ela preparou essa gravação ilícita, fazendo com que pessoas alcoolizadas, né, dissessem questões que, enfim, talvez elas não teriam total conhecimento. Já no que se refere à reunião das ações feitas pelo desembargador relator do caso, importa declarar que a disposição do artigo 96b da Lei das Eleições não é regra obrigatória. O Supremo Tribunal Federal, em ADI 5.507, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, inclusive para declarar a inconstitucionalidade desse artigo 96b, decidiu que a regra geral de união das ações ela é coisa que pode ser afastada nos casos concretos, visando, inclusive, princípios jurídicos como a celeridade, a duração razoável do processo, o contexto de ampla defesa. Inclusive, no bojo dessa ADI, o ministro Dias Toffoli se pronunciou no sentido de que a reunião das ações, quando causa comum processual ou viola o contraditório e a ampla defesa, pode muito bem ser caso de extinguir o processo sem resolução de mérito, quer dizer, extinguir o processo. No presente caso, vislumbro que a reunião das ações não foi a melhor forma de se ater a tantas imputações e acusações diferentes, visto que, inclusive, envolvem sujeitos diferentes que, em supostas atuações ilícitas em cidades diferentes, que envolvem, inclusive, 4 fatos diferentes, quando, na verdade, o 96b fala em mesmo fato. A defesa, particularmente, entende estar prejudicada em meio a tantas imputações e acusações a serem defendidas. Passando para o ponto das provas novas, faço uma indagação a Vossas Excelências sobre como esse tribunal vai levar em consideração os documentos oriundos da Operação Loki e do dossiê,
visto que nós não tivemos a oportunidade de nos defendermos contra eles. As informações colhidas e apresentadas por Fernando Cabral foram apresentadas tardiamente, e essa possibilidade está recusa, já que foi já encerrada a instrução do processo. Inclusive, todos nós sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral não admite condenação com base em prova produzida somente na fase extrajudicial, visto que esses meios de prova devem ser produzidos sob a égide do contraditório e também da ampla defesa. Enquanto isso, eu cito uma RG manejada contra os vencedores do pleito majoritário de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, nas eleições de 2016, em que o ministro Benedito Doutora Gonçalves... Bruna, o tempo de Sua Excelência foi encerrado. Eu poderia pedir mais um minuto. Gostaria de um minuto para concluir? Sim. Ok. Por favor, por equidade, estende mais um minuto. Obrigada. Excelências, no caso, eu cito a RG manejada contra os vencedores do pleito majoritário, que são o Raimundo Nonato, no estado do Piauí, nas eleições de 2016, em que o ministro Benedito Gonçalves entendeu pela fragilidade do conjunto probatório, visto que era composto preponderantemente por gravações extrajudiciais. Ainda quanto à juntada desses novos documentos, mas precisamente com relação ao dossiê, o candidato Fernando Cabral não provou porque não juntou esse dossiê ao momento em que ajuizou a ação inicial, contrariando o que diz o artigo 435, parágrafo único do CPC. Além de Senhor presidente, eu passo a palavra, peço licença. Sim, por favor, doutora Marcela. Sim. Muito obrigada. Então, considerando que a gente está falando de prova, a parte investigada, ela pediu produção de prova pericial e esse pedido foi indeferido. Eu gostaria de entender, considerando que há uma alegação de que as provas são insuficientes, qual seria a intenção da parte investigada com a prova pericial? O que vocês pretendiam provar com essa prova? Nós queríamos, de fato, ver a veracidade das informações divulgadas com relação aos jornais, no caso, principalmente o Jornal do Estado, que disse que o sobrinho da Ré foi responsável foi o disseminador das fake news, ele foi o responsável por comprar essas mensagens. Então, nós queríamos, de fato, esclarecer que isso não foi o ocorrido, e então acredito que a prova pericial seria a melhor forma de chegarmos a esses fatos. E se me permite, senhor presidente, então a prova pericial não teria relação também com esse vídeo em que a parte investigada alega ser clandestino. A intenção, então, única e exclusiva, comprovar sobre o disparo em massa. Excelência, vislumbro que sim. Perfeito, estou satisfeita. Muito obrigada. Agradeço, doutora Marcela. Encerrou o tempo da doutora Bruna, com prorrogação e também contabilizando todo o tempo. Agradeço a doutora Bruna e dirijo e passo a palavra, por favor, ao doutor Gabriel, que integra a mesma equipe, por favor. Boa tarde, excelências. Bom, agradecer essa oportunidade, dando continuidade, então, à sustentação. Quanto ao fato 1, que seria a suposta realização de um evento político, justamente sendo aberto ao público e com uma apresentação, então, de uma banda bem conceituada. Excelências, acho que está dando um retorno. Dando continuidade. Ok, agora está normal, pode continuar. Obrigado, excelência. Queria pontuar que não existe qualquer suposto abuso de poder econômico quanto a esse fato, justamente por não restar preenchido os requisitos que demonstram, então, o suposto abuso. Justamente por dentro dos autos não existir prova alguma do custeio pelos candidatos desse evento. E justamente o que se aponta é que se ocorreu um discurso em um espaço aberto ao público, que é natural de uma campanha eleitoral, e, inclusive, quanto à, então, a apresentação da banda bem conceituada, se possui um entendimento, justamente pela ADI de número 5.970, de relatoria do ministro Dias Toffoli, onde a simples realização de um evento artístico não configuraria, então, um showmício, conforme alegaria, então, a acusação. E, inclusive, em comparação, a própria legislação eleitoral, ela não proíbe a realização de shows em atos que tenha o fito de angariar fundos de campanha. Ou seja, excelência, dentro aqui desse caso, não se comprovaria que os réus bancaram a apresentação da então banda Carisma, e justamente por não se existir material robusto que diz quem os contratou. E, excelência, se vale pontuar que
os réus aqui eles não podem ser condenados por uma presunção. Já então, seguindo quanto ao fato 2, Excelência, seria da suposta utilização dos festejos de comemoração do aniversário da cidade de Jurema para fins eleitorais. Doutor Gabriel, perdão pela interrupção, mas eu tenho uma pergunta. Posso, presidente? Por favor, Esmagamento. Quanto a este fato relativo ao evento, a defesa sustenta a ilicitude da gravação, que, no dizer da defesa, seria clandestina. Agora, o senhor referiu, todavia, que o evento teria sido aberto ao público, doutor Gabriel. A doutora Bruna, por outro lado, citou, inclusive, para respaldar a tese defensiva, o que foi decidido pelo STF, observado o tema 979, decisão recente, inclusive. A minha pergunta, então, é a seguinte: se o evento foi realizado de maneira aberta ao público, se o evento era aberto ao público, à luz do paradigma 979, decidido recentemente pelo STF, por que, ao final e ao cabo, seria ilícita essa gravação? Excelência, eu peço com a devida vênia, eu só queria saber, o evento que o senhor está falando seria no quando dos fatos? Seria o fato 1 ou então ao outro fato? É o fato relativo ao show, né? Ao show, então a acusação eu entenderia como um showmício. Exato. O fato relativo ao show teria sido aberto ao público e teria havido uma gravação, no sentido de registrar esse evento, é isso, não é? Excelência, com a devida vênia, eu queria registrar que a minha colega de tribuna, quando ela usou esse argumento, ela estava se referindo ao fato 4, não ao fato 1. Uhum. Perfeito. Então eu vou... É verdade, agora eu estou vendo as minhas anotações aqui. Eu peço perdão, então, pela confusão, mas eu já gostaria de deixar, doutor Gabriel, essa pergunta no gatilho, então, logo quando o senhor for falar do fato 4 relativo à gravação, pode ser? Então, depois, caso seja necessário, eu reitero, presidente, peço desculpas pela confusão, mas gostaria de deixar a pergunta no gatilho já, tá bom? Desculpe, doutor Gabriel. Doutor, Tudo bem, eu que agradeço, presidente. Não se preocupe. Eu iria perguntar à doutora Bruna se teria uma parte, mas creio que o doutor Gabriel já esclareceu. Então, prosseguindo, por favor, doutor Gabriel, doutor, tem a palavra? Excelência, dando continuidade, então, quanto seria então o fato 2, que seria a suposta utilização desses festejos da cidade de Jurema, queria pontuar que não existe qualquer suposto abuso de poder político. Justamente o que se ocorre é uma simples participação da candidata no evento, o que é um caso que a própria legislação não possui nenhum tipo de vedação quanto a essa participação. E, inclusive, quanto à suposta prática de um abuso de poder político, vale pontuar que se é quando um agente público, utilizando da sua posição de agente público, a utiliza para praticar uma conduta ilícita. Justamente, Excelência, eu queria pontuar que os réus aqui, eles não estavam na posição de agente público, justamente porque na cidade de Jurema ela estava apenas na condição de candidata a governadora. Inclusive, Excelência, já passando então quanto ao fato 3... Senhor presidente, eu peço a palavra antes que o patrono continue. Por favor, desembargador Marcelo, tem a palavra. Obrigada. Então, em relação ao evento de Jurema, minha pergunta, tá? Então, a parte alega que não houve um abuso de poder político. Meu questionamento é o seguinte: ok, a defesa entende que não houve um abuso de poder político. E o uso da estrutura pública, o dinheiro público para se promover? O que eu quero dizer com isso? Então, foi alegado, tanto pela defesa, pela acusação, que a senhora Marluce subiu ao palanque e pediu o voto, o palanque esse de estrutura pública. Esse uso da estrutura pública é vedado ou é permitido pela legislação eleitoral? Doutor Gabriel, por favor. Doutor Gabriel, o microfone está mutado. Excelência, agora me ouve? Sim, perfeitamente. Excelência, eu queria pontuar que esse ato seria um ato vedado, mas não foi comprovado nos autos. Queria pontuar se a senhora está satisfeita com a resposta ou queria pontuar mais algo? Eu gostaria de mais uma complementação, Excelência. Por favor. Não houve comprovação, então não houve divulgação tanto na rede social da Prefeitura, tanto na rede social da Marluce, quanto a esse evento? Por favor, doutor Gabriel. Excelência. Eu queria pontuar que foi feito o evento na rua, pode ter
mas justamente dentro dos autos não se tem nenhuma comprovação, não se é trazido ao juízo nenhuma comprovação de que foi divulgado ou isso. A única coisa que se existe é uma mera alegação. Ok, estou satisfeita. Obrigado, doutora Marcela. Doutor Gabriel, por favor, pode prosseguir com a sustentação? Excelência, então, dando continuidade quanto ao fato 3, seria a suposta compra de um pacote de disparo em massa para ver se veiculasse fake news. Eu queria pontuar, Excelência, já de cara, que não existe qualquer prova robusta que aponta a autoria dos réus quanto a essa compra. Justamente a única coisa que se é juntada nos autos é uma notícia jornalística que foi vinculada no Estado como prova. Inclusive, a Justiça Eleitoral tem um precedente que no agravo regimental na representação de número 1283, de relatoria do ministro César Sfor Rocha, onde as notícias de jornais não são suficientemente nem mesmo para a abertura de uma investigação eleitoral. E quanto o suposto uso indevido dos meios de comunicação e com a suposta coação dos servidores da cidade de Laje de Jurema, utilizando então da luz do princípio da reserva legal proporcional, nem todo ato ilícito reconhecido pela Justiça Eleitoral ele se é apenado com a inelegibilidade ou então com a cassação de registro, justamente por se é cabível outras, então, penas, como a suspensão do que se está sendo vinculado, ou então a imposição de uma multa, justamente que é o que se coloca a Lei Complementar número 64 de 1990 em seu artigo 22º, no inciso 14. E, então, ou seja, não se é razoável impor a pena requerida pela acusação, justamente por não se ter prova nem de autoria e nem do impacto que teria sido colocado no Estado nas eleições com essa veiculação. Justamente, eu queria pontuar que a campanha, essa suposta campanha, ela teria sido direcionada apenas para 2 cidades do Estado, e aqui a gente está tratando de uma eleição que tem magnitude estadual, ou seja, não tem um impacto assim, não foi comprovado um impacto tão grande. Então, já passando então ao fato 4, que seria o desfile que foi promovido pelo órgão municipal e que a acusação alega um suposto desvio da finalidade em benefício da candidatura da Marluce e com um posterior evento sendo feito afinal, esse evento eu queria pontuar, Excelência, que esse evento da candidata, ou seja, esse desfile, ele tinha 1 hora de atraso quanto ao evento do órgão municipal, fora as questões que poderiam ter se ocorrido, a questão de trânsito, justamente era um evento que era promovido na rua. E, inclusive, eu queria pontuar que, então, a candidata Marluce, ela estava utilizando de 2 direitos, o direito de reunião, que é um direito constitucional, e o direito de realização de propaganda eleitoral, o que, inclusive, a resolução do TSE número 23.610 de 2019, em seu artigo 13º, fala que, inclusive, para a utilização dessa propaganda eleitoral, não se é necessário nem mesmo o aviso para as autoridades, ou seja, quanto a esse evento, já passando então para o evento que foi feito posterior, não se há prova alguma que os réus patrocinaram esse evento, e se existe a mera alegação de uma cor, que as cores eram iguais da campanha. Isso, Excelência, não significa nada dentro desses autos, justamente porque a jurisprudência ela não aceita indícios dentro do processo, pois justamente eles são suficientes para somente receber uma AIG, mas não para se justificar uma condenação, ou seja, não se há, novamente eu falo, não se há a possibilidade do julgamento por presunção, e inclusive seguindo então um princípio do direito eleitoral, que é o princípio do indúbio pro sufrágio, onde sempre que se houver uma dúvida sobre um evento, a decisão deve ser sim pela absolvição. Então, já finalizando, Excelências, vale pontuar que as acusações aqui carecem de provas, justamente que, uma vez que dentro de uma AGE se exige um mosaico probatório muito robusto e se até admitiria o recebimento da AGE pelos indícios, mas não pela condenação sem as provas seguras dentro dos autos. E eu queria pontuar também, Celeste, que a gente deve fazer uma diferenciação aqui entre quem praticou os atos ilícitos e quem se beneficiou dos atos ilícitos, justamente porque a legislação eleitoral faz essa diferenciação para que quem praticou tenha, sim, sua inexigibilidade decretada, mas quem só se beneficiou tenha, no máximo, seu mandato cassado. E, Excelência, então, no pior dos cenários aqui, mesmo que se reconheça todas as práticas aqui que sustentam a acusação, como se não se há efetivamente provas que incriminam os réus, não se pode ter declarado, então, a pena capital do direito eleitoral, ou seja, não se pode ter declarado a inelegibilidade da candidata ou dos candidatos dos réus aqui por 8 anos, justamente porque, mesmo que se entenda, então, a prática desses abusos, a elegibilidade dos réus ela deve ser, sim, mantida. E passando já, então, aos requerimentos, Excelências... Doutor Gabriel, posso, presidente? Por favor, doutor Guilherme. Então, retomando aqui,
Quanto ao fato 4, e aliás eu agradeço pela atenção do advogado que me corrigiu a tempo, e eles tinha razão mesmo, mas eu volto à questão da gravação. A doutora Bruna sustentou a ilicitude da gravação, doutor Gabriel, e referiu o que foi julgado pelo STF em sede de repercussão geral, tema 979. Agora, Vossa Excelência disse que a gravação teria sido feita em local público, aberto, na rua e tal. Se assim o foi, à luz desse paradigma do STF, onde estaria a ilicitude? E eu tenho uma pergunta adicional, presidente. O doutor Gabriel agora diferenciou a questão do autor do ilícito e a do beneficiário, dando enfoque especialmente à questão de inelegibilidade. Digamos na hipótese que essa ação fosse julgada procedente. Observada a situação de beneficiário e eventual ausência de imposição da sanção de inelegibilidade à candidata, ela poderia participar de eventual nova eleição ou não? Essas são as duas perguntas, presidente. Gravação por um lado, nova eleição e participação por outro. Excelência, eu vou pedir a Vênia para responder primeiro quanto à segunda pergunta. Se, levando em conta a situação que a Vossa Excelência suscitou, é uma situação controvertida, mas a defesa entende que sim. E eu peço com a devida vênia, Excelência, que, se possível, se repetiria a primeira pergunta. Por certo, doutor Gabriel. A primeira pergunta é quanto à gravação. A doutora Bruna sustenta pela defesa, por óbvio, a ilicitude dela, e cita, para tanto, o tema 979, recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência agora diz que este fato inerente à gravação, que é o fato 4, como Vossa Excelência, aliás, bem apontou e me corrigiu, teria sido realizado na rua, em local público. Pergunta é, à luz do tema 979 e considerando que a gravação teria sido realizada, por outro lado, em local público, onde estaria a ilicitude dela? Essa é a pergunta. Excelência, com a devida vênia, quando eu me refiro às gravações, são as gravações do evento externo, ou seja, do desfile. Quanto já as gravações feitas, que, conforme sustentou a minha colega de tribuna, são gravações que foram feitas dentro do galpão num evento fechado. E eu sustento que essas, conforme eu sigo com o entendimento da minha colega, a doutora Bruna. Perfeito, presidente, eu estou satisfeito. Senhor presidente, eu queria pedir... Pois não, doutor Gabriel? Pedir o 1 minuto que eu teria de direito, se possível, só para terminar com os requerimentos e também para eventual dúvida. Por favor, nós ainda temos um período de réplica e tréplica, mas, por favor, doutor Gabriel, até por força da equidade, por gentileza. O mais breve possível, mas então, a defesa entende por medida, então, requerer a declaração da elegibilidade dos partidos C e D quanto às demandas propostas por eles e o julgamento sem a resolução do mérito dessas ações, o desentranhamento das provas juntadas por o então candidato Fernando Cabral quanto à operação Locke e o dossiê juntado, o reconhecimento da litispendência em relação às demandas ajuizadas por Fernando Cabral e o já extinto partido D, e quanto ao mérito, se requer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, reconhecendo, ou seja, então, que não se existe prova robusta nos autos contra aos fatos alegados pela acusação, e também requer-se, ao menos, a preservação da elegibilidade dos réus, justamente por não terem sido eles que praticaram os supostos atos ilícitos. Dessa forma, eu agradeço pela oportunidade, excelência, e dou a palavra. Agradeço, doutor Gabriel, e conforme combinado, nós passamos para a fase de réplica. A réplica, doutor Valentim, por gentileza. Boa tarde, excelências. Então, retomando a linha de raciocínio, eu reforço o argumento de que não há ilegitimidade no processo, tendo em vista que o partido político tem a sua legitimidade assegurada pelo artigo 17º da Constituição Federal e também a possibilidade de sucessão. E caso fosse o acolhimento de alguma das ilegitimidades, o polo remanescente assumiria, sim, as acusações formuladas. A defesa trouxe ainda a questão da litispendência, falando que ocorreu no processo em comento, contudo, observa-se a literalidade do artigo 337 do CPC, em que é necessária para a configuração de litispendência as mesmas partes, o que não ocorre no processo. Ainda sobre a questão da prova, a prova que for tida como ardilosa, de acordo com o RESP 408 de 98, de relatoria do ministro Edson Fachin, cabe ao julgador
decidir se a prova é ardilosa ou não. Então, portanto, não cabe aqui o argumento da defesa de que a prova foi realizada induzindo um diálogo ou então de maneira ilícita. Ainda trouxeram a questão de que a prova da Operação Locke foi trazida em momento já precluso, contudo, o artigo 435 do CPC oportuniza que as partes tragam aos autos, a qualquer momento, as provas que forem sobrevenientes. O que ocorre, que não foi juntado no momento da defesa, excelências, é que as alegações finais findaram no dia 21 de fevereiro e a operação foi deflagrada apenas no dia 22 de fevereiro. Portanto, a prova inexistia no momento da oportunização da defesa e, em momento algum, foi cerceado o direito de defesa do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual teve, sim, a defesa a oportunidade de se manifestar quanto à prova produzida e talvez fazer a sua contraprova, caso fosse necessário. Ainda a questão do abuso na ADI 5970, como muito bem trouxe o doutor Gabriel, ela fala sobre a possibilidade de shows apenas em eventos de arrecadação. Não foi o que aconteceu no caso em Comento, porque era um evento de aniversário da cidade promovido pelo prefeito, pelo chefe do executivo, com a presença de autoridades políticas e, portanto, não se configura aqui a hipótese permitida na ADI em questão. Ainda, no evento em Jurema, houve o pedido de votos pelo prefeito, divulgação em redes sociais da prefeitura, ou seja, fato incontroverso que houve esse abuso de poder. Não há aqui uma discussão sobre a existência ou não do fato, porque já foi tido como ponto incontroverso, tanto pela defesa quanto pela acusação, e ainda pede a multa, que não é razoável no caso em Comento, porque atingiu mais de 240 mil pessoas, motivo pelo qual a defesa ainda requer todas as preliminares já arguidas anteriormente e reitera todos os argumentos para a condenação dos investigados. Muito obrigado, excelências. Agradeço, doutor Valentim. Passo a palavra à doutora Bruna para a tréplica, por gentileza. Obrigada. Excelências, quanto às questões preliminares de mérito, a acusação não foi capaz de contestar de maneira suficiente o ponto da legitimidade ativa dos partidos, tanto do partido C quanto do partido D, e principalmente do partido C, pois, como já pontuado anteriormente, a ação é completamente eivada de vício. Inclusive, quanto ao ponto do partido C, a acusação diz da legitimidade com base no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Mas, ao mesmo tempo, a lei dos partidos políticos, no seu artigo 11A, diz que o partido que compõe a federação ele não pode atuar de maneira isolada, já que ele compõe uma única agremiação. Então, ele deve, sim, respeitar essa lei. Afastando, então, essas alegações. De acordo com a demanda ajuizada pelo partido D, a acusação não fez sequer apontamentos quanto à questão. Então, eu acredito que vossas excelências devem levar em consideração as questões postas aqui pela defesa. Inclusive, excelências, eu mantenho o posicionamento da litispendência, uma vez que o polo passivo é o mesmo. No caso, a Remar Lúcio e o candidato e o vice-candidato ao governo. E a questão da litispendência está no sentido de que a ação foi postulada a mesma ação no que se refere ao uso indevido dos meios de comunicação, no que se refere ao candidato, à época, candidato Fernando Cabral. Inclusive, excelências, no que se refere à ilicitude das provas, a acusação está atrasada, porque maior do que o TSE é o Supremo Tribunal Federal, que definiu nesse tema recente, 979, que não cabe ao magistrado fazer juízo de conveniência ou oportunidade em relação à prova ilegal. Além do mais, excelências, a acusação não provou, porque não provou nos autos, a junção tardia do dossiê, não havendo de se falar em juntada posterior com base no artigo 435 do CPC, sendo por isso causa de desentranhar o documento. Já no que se refere ao mérito proveniente dito, as partes apenas e tão somente se muniram de indícios e presunções para imputar aos réus as práticas ditas, mas não foram capazes de demonstrar de maneira suficiente como requer a condenação em sede de mais de. Nesse sentido, excelências, eventuais benefícios provenientes que são ditos da acusação com relação a essas práticas, a gente tem que levar em consideração que se trata de municípios, 2 municípios pequenos de 80 mil habitantes cada. Então, nós estamos falando de eleições de magnitude estadual, que é uma coisa muito maior do que, enfim, a atuação dos candidatos da época, candidatos nessas eleições. Nesse sentido, excelências, considerando que não existem nos autos provas robustas e inconclusas com relação aos pedidos formulados pela acusação, deve ser determinada a total improcedência desses pedidos. No caso, nós requeremos, em menor extensão, que ao menos seja preservada
a elegibilidade dos réus, uma vez que não praticaram nenhum dos atos ilícitos apontados, não lhes cabendo a condenação pela pena capital da inelegibilidade por 8 anos. Finalizo a minha réplica dessa maneira. E agradeço a Perfeito. oportunidade. Perfeito, doutora Bruna. Agradeço, inclusive, pela atenção ao tempo. Creio que podemos encerrar a nossa sessão. Agradeço toda a corte, as pessoas, a doutora Marcela, o doutor Guilherme, a toda a equipe e aos patronos, a advogada e os advogados de ambas as partes. Creio que a Giovana, o Guilherme, deve ter alguns outros procedimentos para a gente. E, por favor, muito obrigado por tudo, mas declaro encerrada a sessão em si. Por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer ao doutor Diogo, que presidiu a sessão, muito obrigada, e aos doutores Guilherme e Marcela pela participação e disponibilidade em estar conosco no EMUT. A Abradep agradece. Agradeço também pela sustentação das equipes, dos oradores, boa sorte. E a última pontuação que temos a fazer é um pedido, né, que os avaliadores coloquem, se possível, ainda hoje as notas no link que foi disponibilizado do site, porque o conteúdo está fresco, ainda vão se lembrar de todos os detalhes da sessão. Então, é um pedido da Abradep, caso possível. E, sem mais, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada pela participação de todos. Perfeito, muito obrigado. Um abraço a todos. Até mais, então. Tchau, Vou deixar gente. que depois eu já lanço lá. Tchau, Obrigado. tchau. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau, Obrigado, tchau. gente. Tchau. Tchau, tchau.